Boa tarde a todos. Gente, me perdoe se teve um imprevisto assim, coisa besta, mas pegou um pouquinho do tempo. Enfim, eu acho que não vai afetar tanto não, visto como está o andamento da disciplina nessa turma. Bom, hoje, né, como combinado, a gente vai resolver os exercícios e ficou algumas coisas, né, eu fiquei devendo a vocês a resolução de alguns dos exemplos, tá? Então, acredito que é melhor, né, a gente começar discutindo os exercícios, né? Possa ser que alguma ideia daqui também ajude nos exemplos, né? E, né, ao terminar, que eu vou resolver pelo menos um de cada, se vocês tentaram fazer algum, tem alguma dúvida e quer, né, que eu resolva especificamente algum de cada exercício mencionado, vocês também podem fazer, tá? Eu vou a priori, eu vou fazer uma seleção, né, a minha escolha. Uns pegando os casos assim mais complexos e outros pegando menos, porque às vezes o mais complexo é só trabalho braçal, né? Quando a ideia é praticamente a mesma, aí eu acho que resolver um deles é suficiente, né, independente do nível. Agora tem uns que precisam de alguns detalhes a mais e, sei lá, um olhar diferenciado. Então, eu vou começar essa discussão de hoje com esse item C. Tá? Eu lembro que na primeira vez que eu dei essa disciplina, que eu coloquei essa questão, eu lembro que eu tinha feito uma demonstração, como é que eu posso dizer? Sei lá, algo colossal. Era, sei lá, uma demonstração enorme. E ontem eu fiz um rascunho, eu praticamente fiz em uma linha só. Assim, uma linha, né, comparado com a autodemonstração e um caminho muito mais simples. Então, né, essa questão que está aí, né, que eu marquei aí na tela, por ela que a gente vai começar essa discussão de hoje, tá? Então, deixa eu colocar aqui a questão. Bom, essa questão, ela pede para demonstrar a igualdade desses dois números binomiais, onde, né, dois deles são termos negativos aqui, né? Os números que a gente substitui normalmente são naturais, né? Aqui no nosso contexto, nesse contexto que a gente está estudando. E aqui apareceu dois negativos, significa que a gente vai ter que fazer, né, a escrita de outra forma. E tem algumas manobras que parece, sei lá, coisa de mágico, né? Então, né, só relembrando uma ideia que eu acho que é uma ferramenta interessantíssima para resolver essa questão, é o seguinte: a gente sabe que essa aqui é a estrutura do número binomial e que, em relação à sua expressão, né, é a mesma das combinações, que a gente já conhece. E isso aqui a gente pode mudar essa escrita, né? A gente pode escrever de outras formas. E uma das formas que a gente pode fazer, né, para esse caso aqui, é estender esse fatorial de tal maneira que haja um cancelamento com pelo menos um dos dois termos. Tá, então se a gente for fazer isso, né, então
sei lá, esse n fatorial eu posso dizer que eu posso escrever ele como n menos 1. Deixa eu só mudar uma letra aqui, tá? Eu vou mudar uma das letras, porque para não misturar com essas, né? Eu estou usando o n aqui e o n está na fórmula que a gente quer mostrar. Então, deixa eu só mudar aqui. Vou botar qualquer uma, tá? Inclusive, vou botar a letra A mesmo. Aqui vai mudar, né? Então, aqui vai ser A. Bom, então esse A menos 2, né? Aí vai ter um termo aqui, que é o que vai sobrar. E eu quero, hipoteticamente, vir até esse, né? Para cancelar com esse daqui, né? Para cancelar com esse cara aqui. Tá, então, escrevendo os termos do denominador, tem o p fatorial e a menos p fatorial, né, que a gente quer fazer, realizar esse cancelamento. Aí, primeira coisa que a gente tem que descobrir aqui, quem é esse termo anterior. Se esse é a menos p, esse aqui vai ser quem, né? Bom, então vamos fazer algumas observações aqui. Esse primeiro termo a gente pode considerar como sendo a menos 0, esse é a menos 1, aqui vai ser a menos 2, né? O próximo é a menos 3, ou seja, esses caras que subtraem o A são os naturais na ordem. Então, esse aqui é o número natural P. Consequentemente, o daqui vai ser P menos 1. Então, aqui é P menos 1. Tá, e com isso, né, a gente tem a estruturação aqui do meu número binomial escrito de outra maneira. Só fazendo o jogo aqui de sinal, isso aqui vai ficar menos P mais 1. Né? Isso aqui a gente já viu, inclusive, né? Eu já mostrei esse desenvolvimento, mas ele é tão curtinho, né, que não tem nem problema exibir mais uma vez. Ok. Por que eu escrevi essa estrutura? Porque a gente vai pegar esses números binomiais e, utilizando essa expressão aqui, a gente vai fazer a substituição desses termos, tanto desse quanto desse. Uma das vantagens da demonstração disso que a gente está fazendo é o fato da troca das variáveis. Né? Então, o que eu fizer aqui, o resultado desse é igual a desse aqui, só trocando a ordem. Né? Onde tem N vai ser K, e onde tem K vai ser N e vice-versa. Tá, então, esse... Né, vamos copiar aqui e continuar desenvolvendo. Né? Então, o próximo passo seria menos 1 elevado a K, né? Aí, aplicando essa expressão aqui, a gente vai ficar com menos K, né? Nesse caso, o menos K está no lugar do A, então a gente vai aplicar isso aqui, né? O próximo é menos K menos 1, e isso vem até esse último termo aqui, desse produtório aí, que é menos K, no lugar do P é N menos 1, né? Então vai ficar menos N menos 1 mais 1. Ok. E tudo isso vai
vai ser dividido por, aqui é P fatorial, né? Quando no meu número aqui é P, então aqui vai ser N menos 1 fatorial. Ok. Para o outro termo, né? Como eu comentei há pouco, é só trocar, né? Trocar aonde tem K, eu vou escrever N, e onde tem N eu vou escrever K. Então aqui vai ser no caso vai ficar N, né? No caso eu vou pegar essa expressão aqui e trocar o N pelo K. Então isso aqui vai ficar menos N menos 1 menos N menos K menos 1 mais 1. Tudo isso sobre K menos 1 fatorial. Ok. Agora eu vou realizar uma manobra que ela vai ajudar muito, tanto na visualização, quanto nos próximos passos. O próximo passo que eu vou fazer é aquele típico lançamento que o cara já fica na cara do gol, né? Independente do esporte, né? Não necessariamente futebol. Mas é assim, algo que vai ajudar muito. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Como todas as parcelas têm o sinal de negativo para a primeira variável, né, dos dois lados, então, de todos eles eu vou retirar o sinal menos, né? É como se, sei lá, eu trocasse o sinal de todo mundo aqui, de todos os parentes eu vou trocar o sinal. Mas isso eu vou criar uma estrutura desse tipo, né? Quantos sinais de menos são necessários para fazer o produto aqui com todos esses termos e eliminar o sinal de menos de todos esses casos, por exemplo. Então, vamos só escrever a estrutura aqui, sem se preocupar ainda em contar quantos, tá? Eu vou deixar só assim. E aqui eu vou realizar a troca. Então, vai ficar K, né? Menos dele, tá aqui, né? Aí retirei o menos também desse, né? Também tá aqui. Então, vai ficar K mais 1, né? Quer dizer, vai ter a troca de sinais agora, né? E isso vai ser vantajoso, né, pra gente. Só fazendo aqui, se a gente fizer o jogo aqui, vai ficar menos K, né? Deixa eu só pegar essa estrutura aqui, eu vou chamar de asterisco, tá? Só para facilitar aqui, ela vai ficar menos K, menos N, mais 1, né? Com mais 1 dá 2, né? Então vai ficar assim, só para ficar mais simples. Tá, aí trocando os sinais disso aqui, vai ficar K mais N menos 2. Tudo isso sobre o N menos 1 fatorial. Ok, então isso aqui vai ficar menos 1 elevado a N. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser menos 1 aqui, a gente ainda vai contar quantos menos 1 vão ser necessários, né? Para que sumam todos esses sinais de menos do N, dos N's. Então aqui vai ficar a mesma ideia, né? A diferença é que só vai trocar a ordem, né? Aqui. E aqui vai ficar K menos 1.
Ok. Tá, agora vamos contar, né? Esse cara aqui, bom, vamos inicialmente dar uma descartada nele, tá? Eu vou colocar ele aqui em verde, tá? Eu vou contar com ele por último, né? Eu tirei o sinal de menos dele, mas para facilitar a contagem, eu não vou contar por hora com ele. Então, aqui, ó, K mais 1, tá? Então, essa seria a minha primeira parcela, a próxima seria K mais 2, a minha segunda parcela. Consequentemente, esse cara aqui é quem me indica, né? Quantas parcelas tem daqui até aqui? Tem N menos 2 parcelas. Mas eu tenho que contar com essa também, né? E N menos 2 mais 1 vai dar N menos 1. Consequentemente, aqui é a mesma contagem, só tem uma diferença, né? Aqui troca. Então, aqui vai ser K menos 2. Quando eu considerar esse cara, né? Fazendo o mesmo processo, descartando ele depois somando mais 1, então eu também vou ter, no caso, o K menos 1. Ok. Tá. Aí, se a gente for observar esse termo, esse produto dessas duas potências aqui, a gente vai perceber que aqui as potências têm a mesma base, né? Tanto nesse caso quanto nesse. E essa potência aqui, a gente conserva a base e somos expoentes, né? E se a gente olhar bem, esse expoente aqui vai ser praticamente o mesmo que esse. Eu somei mais um porque, pronto, ok. Eu comecei a tirar esses sinais de menos a partir desse cara aqui, ó. Aí o que foi que eu fiz? Eu não comecei contando deles. Então aqui, ó, primeira parcela, né? Esse é o número 1, K mais 1, primeira parcela. Quem é a próxima aqui do lado? Eu vou botar aqui embaixo só para fins didáticos. O próximo é K mais 2. Esse aqui é a segunda parcela. Aí o próximo, K mais 3, terceira parcela. Ou seja, eu estou usando esses números aqui para ser também a ordem. Como ele termina nessa parcela aqui, o número que soma ao K, ele é a ordem também. Então, esse cara aqui é o N menos 2º, né, na contagem. Porém, eu não tirei os sinais de menos a partir desse. Eu retirei do anterior. Então, daqui para cá tem n menos 2, mas falta contar com esse. Então, é n menos 2 mais 1, que vai dar n menos 1. Ou seja, tem n menos 1 em sinais de menos aqui, né, que foram colocados todos em evidência. Da mesma forma aqui, né? A contagem só inverte a letra. Ótimo. Depois de ter visualizado isso, aí o próximo passo seria enxergar isso, né? Aqui, como eu estava falando, né? Eu conservo a base e a gente soma os expoentes, né? Então vai ficar K mais N menos 1 para esse caso aqui, né? Quando simplifico esse produto de potências, e nesse caso aqui vai dar praticamente a mesma coisa, porque vai ser menos 1, N mais K menos 1, ou seja, só trocou a ordem, né? Aqui, N mais K menos 1, ou K mais N menos 1 é a mesma coisa. Então, significa que essa potência e essa potência é a mesma. E se é a mesma, então em lados distintos, significa que eu posso cancelar. Tá? Então, vou realizar aqui, cancela isso com esse.
Tá, depois de ter feito isso, aí vamos fazer algumas observações aqui, né, relativamente simples. Primeiro, aqui eu só tenho termos sucessivos, né, e aqui está escrito na ordem crescente dos termos sucessivos, né. Eu tenho aqui um número natural k, à direita dele tem o sucessor dele, né, k mais 1, e assim vai, né, eu tenho vários sucessores aqui. Ou seja, isso aqui eu posso escrever como fatorial. Da mesma forma, esse aqui, né? Esse aqui também posso escrever como fatorial. Então, vamos só pôr na ordem, tá? Não vamos fazer alteração nenhuma por hora. Então, aqui, escrevendo na ordem inversa, né, que os fatoriais a gente escreve do maior para o menor, então vai ficar assim, k mais n menos 2. O próximo seria k mais n menos 3, né? Porque é do maior para o menor. Aí vou realizando o produtório até chegar em K mais 1, né? Que aqui é N menos 2, diminuiu, N menos 1, aí vai diminuindo, né? Essas parcelas aqui, ó, N menos 2, depois N menos 3, né? Quer dizer, é menor do que essa, e vai diminuindo até chegar em 1 e depois no K. Sobre N menos 1 fatorial. Bom, aqui é a cópia, né? Então, o problema é que só inverte, né? Troca a ordem das letras. Então, aqui vai ficar N mais K menos 2, aí N mais K menos 3, isso até N mais 1 e N. Tudo isso sobre K menos 1. Ok. Aqui a gente pode aplicar a regra de meio pelos extremos, né? Então, aplicando aqui, eu vou fazer esse produto, né, em X. E também sabemos que esse produto vai ser igual a esse produto, né? Então, vamos escrever isso. Então, vai ficar assim, ó. K mais N menos 2. Para ficar mais simples, eu vou escrever só assim, tá? K mais 1, K menos 1 fatorial, igual, né? Já botei ele aqui, né? Depois do K, ó. Eu vou fazer a mesma coisa. Então, vai ficar N mais K menos 2, N mais 1, N vezes N menos 1 fatorial. Ok. Bom, isso aqui é um fatorial que vai até 1. Esse aqui também é um fatorial que vai até 1. O resto segue a ordem das sucessões, né, dos termos. Ou seja, tudo isso aqui é um fatorial só. Isso aqui é um fatorial só. Isso aqui também é um fatorial só. E praticamente acabou, né? Porque K mais N é N mais K, né? Ou seja, de fato, eles são idênticos. Está provado. Deu para entender, né? Mas mais ou menos. Eu sei que tem muito detalhezinho essa demonstração. E a primeira vez que eu fiz, né, já fazendo esses comentários assim, em função da
da visão da demonstração, né? A primeira vez que eu fiz foi um caminho muito pesado, porque eu fiz o seguinte, eu abri aqui, do mesmo jeito que eu abri essa linha aqui, né, usando essa expressão, aí eu fiz a seguinte suposição. Eu fiz a suposição que N é igual a K mais outra coisa, tipo K mais P. Ou seja, ao invés de diminuir meu trabalho, aumentou, né? Porque aqui entrou mais outra variável. E as contas ficaram bem maiores. Então, assim, essa foi também um caminho, mas é um caminho mais pesado, né? Um caminho mais não tão interessante. Esse caminho eu estava rascunhando ontem e vi essa saída, né, assim, para essa demonstração. Demonstração é um pouco disso, assim. Você tem que... É igual a compor, assim. Não sei se tem alguém aqui que compõe, mas, tipo assim, você escreve, lê, aí você acha mais ou menos, aí vem uma ideia, aí você muda, aí você fica nisso, né? Você fica moldando até chegar um momento que você faz, não, tá bom, agora tem mais o que fazer, não. Se eu mudar mais, vai estragar. Demonstração também tem um pouco disso, né? Os matemáticos olham como uma arte, né? De, sei lá, de fato tem esse lado assim um pouco artístico mesmo. Muito bem. Aquela foi a ideia da questão um, tá? As outras são mais simples do que ela, tá? Ela é uma das mais complicadas, né? Aí essas duas são bem simples, essas duas primeiras aqui. Aí fica aí como exercício para vocês, tá? Tentar demonstrar essas questões. A questão 2, eu quero o valor dessas somas, tá? E normalmente essas somas, a gente tem dois caminhos para resolver elas. Ou a gente usa a a regra, eu esqueci agora o nome, teorema das colunas. Ou a gente usa o teorema das colunas, ou a gente usa o teorema das diagonais. Tá? Aqui, o grau de dificuldade não vai ser tanto de uma para outra. Tá? Na verdade, o D é o mais simples de todos. Então, eu vou responder a A, que ela é mediana nesse aspecto. Então, vai ficar assim. Na verdade, eu vou fazer a C, tá? Que aqui é ao cubo. Aí, inclusive, já sana o exemplo, né? O exemplo pede para responder uma coisa assim. Então, a 2 eu vou responder o item C, aí já não é necessário fazer o exemplo, né? Que eu fiquei devendo, porque é a mesma ideia. Bom, então, ele quer esse somatório aqui, né? Nós sabemos que isso pode ser escrito assim. Muito bem. Aí, qual é a ideia aqui, né? A ideia, vou colocar aqui como observação, tá? Mas é alterar essa expressão. Eu tenho que escrever essa expressão como produto de termos sucessivos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o produto de três termos sucessivos, que são I mais um e mais dois, por exemplo. Eu sei que vai aparecer o I ao cubo, mas vai aparecer mais um monte de coisa aí, né? Que eu vou ter que depois retirar.
Agora, assim, como são termos sucessivos, eu acho que eu vou só mudar, vou pegar termos sucessivos que sejam mais simples de trabalhar do que esses três, tá? Esses três, sei lá, me veio a ideia agora na cabeça de pegar três sucessivos que vão me dar menos trabalho do que esses três, que são esses, ó. Se eu pego i menos um, i e i mais um. Esses três é mais fácil de trabalhar do que os outros. Por quê? Como é produto, não importa a ordem, né, que eu realize. Então, se eu fizer i vezes o produto desse com esse, é o produto da soma pela diferença. Então, vai ficar i ao quadrado menos um. Ou seja, ficou uma expressão mais simples do que a anterior, né? Então, vai ficar i ao cubo menos i. Mas nada impede de usar o que eu apaguei, tá? Aí é... Eu sei que quanto mais simples, mais interessante, né? Ok, então fazendo aqui as... Sim, aí é o seguinte, aqui é i ao cubo, né? A minha expressão é i ao cubo menos i. Eu tenho que tirar esse i. Então eu vou somar aqui o próprio i. Então vai ficar assim. A minha expressão, né, meu s, vai poder ser escrito da seguinte maneira. Isso aqui é tudo isso, né? É a mesma coisa. Então está aparecendo aqui o menos i, eu tenho que adicionar i. Que esse mais i aqui vai cancelar esse. Pronto, então é esse somatório que a gente vai trabalhar. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Somatório e variando de 1 a n. Tem uma propriedade que eu vou aplicar aqui, que é o seguinte. No caso, aqui no... Posso aproveitar até o ensejo e aplicar tudo de uma vez. Que a ideia é assim, ó. Imagine que eu vou realizar essa soma aqui. Eu vou fazer o somatório, né? Meu índice que faz variar cada termo é o i. E quando e o i eu não escrevi nada, mas ele são naturais, tá? Então isso aqui vai ser A1 mais B1, né? Suponha que seja, sei lá, só os positivos, no caso sem o zero, né? O zero não tem sinal. Aí vai somar o A2 mais B2, né? E isso vai até o AN mais BN, suponha, né? Vai até esse valor aqui. Bom, essa soma aqui eu posso dividir em duas, né? Isso aqui é a mesma coisa disso. Posso somar sem problema algum os A's, depois os B's. A gente sabe que isso é algebricamente válido. Consequentemente, né, isso aqui, esses A's aqui, eu posso escrever como um único somatório, né? No caso é o somatório dos A's, né, e variando de 1 a n, mais o somatório dos B's. Então, qual é a ideia, né, dessa coisa que eu estou passando aqui? É só garantir que o somatório de uma soma é a soma dos somatórios. Tá? E eu vou aplicar isso aqui porque eu tenho duas parcelas. Ó. Essa primeira parcela é como se fosse meu A, meus A's, e essa segunda parcela é como se fosse meus B's. Então, por causa dessa, aqui é a observação 1, tá? Aqui é a observação 2. Por causa da observação 2, né, eu posso escrever isso. I menos 1
i mais 1, mais somatório dos i's. E variando de 1 a n. Deixa eu destacar assim, então ficar papagaiado, mas aqui a ideia é só indicar que foi um pensamento, né? Que foi um pensamento que a gente teve aqui e outro, né, que auxiliou aqui a nossa conta. Muito bem, então agora o próximo passo é pegar esses termos sucessivos aqui e a gente conseguir escrever como uma combinação desses números aqui. Esse é o objetivo. Então, a gente vai ficar com o seguinte, né? O somatório eu vou escrever só i, tá? Mas é o i variando de 1 a n, para não ficar escrevendo o tempo todo. Então, aqui vai ficar i mais 1, i menos 1. Aí eu vou acrescentar coisas aqui e retirar coisas daqui. Ok. Então, se eu fizer i menos 2 fatorial, eu gero o resto dos termos, né, até 1, fazendo com que eu tenha i mais 1 fatorial aqui nesse produtório. Tá, mas se eu acrescento isso aqui no numerador, eu tenho que acrescentar no denominador para não ter alteração nenhuma. E isso aqui, por hora, essa informação aqui, por hora, é um arranjo, né? Não é uma combinação, que é o que a gente pretende. Então, sei lá, vamos trabalhar um a um aqui, depois eu jogo as somas. Isso aqui é a mesma coisa do somatório, de i mais 1 fatorial sobre i menos 2 fatorial. O que falta para isso aqui virar um número binomial, né? Falta um termo aqui embaixo, de tal maneira que a soma dê esse. Né? E o que está faltando é 3 fatorial. Tá, se eu joguei aqui no denominador, eu tenho que obrigatoriamente jogar no numerador. Aí eu tenho dois caminhos, né? Se eu usar esse, na hora de escrever o número binomial, eu vou cair no teorema das colunas, e se eu usar esse, eu vou cair no teorema das diagonais. Então, vamos nos arriscar num mundo que a gente não se aventurou bem, né? Assim. Então, vamos para o teorema das diagonais, tá? Isso aqui vai ser I mais 1, né? I menos 2 a I menos 2, né? Ok. Aí vamos abrir essa conta aqui. Bom, abrindo a conta, isso aqui vai dar 3 fatorial, né? 3 fatorial vai aparecer em todas as parcelas a partir do momento que eu for substituindo os meus i's. Então, posso colocar ele em evidência. E o i varia de 1 a n, né? Quando aqui for 1 vai ser 2, 0. O próximo, quando o i for 2, né? Aqui vai ser 3. E aqui vai ser 1. E o último termo é quando o meu i
é igual a n. Ok. Aí o que, que diz o teorema das colunas, né? Só dar uma olhada rapidão aqui. O teorema das colunas, a gente olha para o último. Ou, desculpe, diagonais, é verdade. Das diagonais, espera aí, cadê? Tá aqui, das diagonais. Então, a gente tem a mesma estruturação, né? N0, que começa com 0 na parte de baixo do número binomial, depois N mais 1 e assim vai. Então, comparando com o último termo, né, a gente só acrescenta 1 na parte superior do meu número binomial. Né? Aqui, essa parte de baixo permanece a mesma. Então, eu vou pegar esse último termo, né? Isso aqui vai ser igual a 3 fatorial vezes... Aqui eu vou adicionar 1 só. Aí a gente tem o primeiro somatório. Assim, aqui é só desenvolver, né? Não tem... aqui não tem muito bicho, né? Porque aqui vira um único... Ao invés de ser a soma, né, de vários, aqui é um só. Aí a outra parte que eu não fiz, né? É justamente essa daqui. Como é que a gente desenvolve isso? Eu vou chamar isso aqui de asterisco. Né? Então, essa primeira parte que eu fiz aqui é a parte do asterisco. E essa parte aqui eu vou chamar dois asteriscos. Tá? A parte dos dois asteriscos é bem mais simples, né? Porque é o somatório só de i. Então, basta multiplicar por i menos 1 fatorial e dividir por i menos 1 fatorial. Com isso, criei facilmente aqui um arranjo. Isso aqui é i fatorial sobre i menos 1 fatorial. Bom, aí o que falta para isso aqui virar uma combinação? Né? Tem que fazer a diferença aqui. Esse menos esse vai dar 1. Então, aqui é 1 fatorial. Ou seja, nesse caso aqui, o arranjo já é a combinação. Tá, então, isso aí é o somatório do termo i menos 1, né? Também a gente vai para o teorema das diagonais. Então, aplicando aqui o teorema, o i varia de 1 até n, né? Então, quando for 1 vai ser 1, 0. Depois vai ser 2, 1, e por aí vai, até n menos 1. Aí o que o teorema manda fazer? O teorema manda repetir o último acrescentando 1 a ele. Né? Bom, então, o nosso somatório vai ser essa soma, né, mais essa.
E o 3 fatorial, deixa eu só ver se ele multiplica ambos. Só conferir isso. Não, né? Não, porque ele aparece aqui só no primeiro termo. Tá. Eu preciso desenvolver mais do que isso? Ou vocês se sentem satisfeitos até aqui? Né? Lembrando que aí é só manipulação do número binomial, tá? Isso aqui é uma expressão, né? Isso aqui é, se a gente for olhar, sei lá, abrir aqui na internet para ver o resultado desse tipo de expressão, né? Olhando aqui no Google, já dá, né? Ele não precisa de muita coisa para ele dar o valor já, né? É algo conhecido já. Não está aparecendo tão rapidamente. Então, é isso aqui que tem que dar, né? Um quarto, né, de n ao quadrado, vezes n mais 1 ao quadrado. Aí como é que eu desenvolvo isso, né? É só abrindo esses números binomiais, tá? Eu vou fazer aqui só o primeiro passo, né, para vocês visualizarem. Então, isso é 3 fatorial. Esse produto aqui é n mais 2 fatorial. N menos 2. Aí, no caso aqui, a diferença é 4, né? Mais n mais 1. N menos 1. E 2 fatorial. Aí é questão de desenvolver, né? Como é que eu deixo... Assim, aqui é fatorial e aqui também é. Como é que eu deixo esses denominadores iguais, né? Aí pronto, aí é questão de desenvolvimento, né? A gente sabe que esse termo tem esse, né? Então, sei lá, já dá para desenvolver. Se eu quiser que esse fatorial fique idêntico a esse, basta fazer n-1, n-1. Aí esse produto vai virar esse, né? Esse aqui veio do seguinte, né? Aqui é n mais 1 fatorial, né? Que é esse aqui. N menos 1 fatorial, que é o de baixo. E a soma desses dois, né? N menos 1 somado com 2 tem que dar n mais 1. Ou seja, está faltando aqui o 2 para isso aqui virar um número binomial, né? Uma combinação. E aqui é 4 fatorial, né? Basta multiplicar por 2, que é 2 fatorial vezes 2 dá... Ah, não, aqui não, dá isso não. Eu tenho que multiplicar por 3 e por 4, né? Na verdade é por 12, né? 3 vezes 4. Aí essa parte numérica fica idêntica. Né? Que é 4 vezes 3 vezes 2 é 4 fatorial, né? Eu quero, sei lá, deixar igual a esse. Então aqui vai ficar 3 fatorial. Aqui eu posso cancelar. Não, porque eu não quero cancelar porque está tudo igual. Né? Aqui vai ficar só os numeradores, né? Então, no caso,
n mais 1, ou desculpe, n menos 1, n mais 2 fatorial, mais 12 vezes 2 dá 24, né? Então 24 vezes n mais 1, vezes esse denominador aqui, tá? Que é n menos 1 fatorial e vezes 4 fatorial. Tá assim, né? Mas tá idêntico. Tá, então tem que desenvolver isso, né? Então aqui n mais 2 vezes n mais 1 fatorial mais 24. Sim, faltou o n menos 1. Aí mais 24 n mais 1 fatorial. Ok. Esse cara é idêntico a esse. Vou colocar em evidência. Colocando em evidência, a gente vai ficar n mais 1 fatorial. Vai sobrar n mais 2, né? Já desvinculado aqui do fatorial. N menos 1 e mais 24. Sobre 4 fatorial e n menos 1 fatorial. Bom, como aqui tem fatorial em cima e embaixo, né? Aqui eu posso desenvolver e chegar nesse caso aqui. Então vai ficar n mais 1, n, só o n, né? N menos 1 fatorial, n mais 2, n menos 1, mais 24, sobre tá, e aqui eu posso cancelar, né? Bom, aí praticamente é só desenvolver essa expressão, tá? Não vou perder tempo aqui, virou polinômio. Então a ideia é que se transforme isso aqui, né? Veja que isso aqui vai gerar um termo de grau 4, né? Um polinômio de grau 4. Ele dá mais algumas informações aqui, né? Não mostra outras coisas. Mas é isso, né? Então, assim, para não ficar demorando muito, né, nessa ideia de polinômios, eu já vou admitir, né, se eu não errei nenhuma bobagem aqui no caminho, né, então isso aqui vai ser exatamente a expressão que a gente está, né, que foi exibida lá no Wolfram. Ok. Então, essa seria a ideia da questão 2, né? Você determinar o valor disso aqui, que é justamente essa expressão que a gente está procurando. Tá.
As questões 3 e 4, elas são bem curtas e bem rápidas, né? Bem diretas. Vou dizer um caminho possível, um caminho bem árduo, e que a gente é tentado a utilizar ele, e o caminho simples, né? Na verdade, eu vou comentar o caminho difícil e vou fazer pelo simples. Aqui, qualquer um que eu fizer, segue a mesma receita para as outras duas, né? Então, sei lá, vou pegar o item B para a gente solucionar, né? Então, bom, enquanto eu não faço essa, né? Você deu para entender a ideia do anterior? Ficou turvo, ficou, sei lá, complexo? Deu, né? Você, assim, é muita manipulação aqui, né? Mas, assim, eu acho que se praticar um pouco, assim, eu acho que dá para pegar facilmente, né, e firmar, né, na mente. Bom, essa questão 3b, a 3 de forma geral, ele quer saber os valores de P, né, os valores da variável P, de tal maneira que esses dois números binomiais sejam idênticos. Aí qual é o caminho que a gente fica tentado a realizar, né? É abrir esses números binomiais usando a fórmula das combinações. É um caminho possível? É, mas é um caminho mais complicado, né? Um caminho mais árduo. E o que eu vou utilizar aqui são duas informações básicas. Quando é que dois números binomiais são idênticos? Aí eu tenho duas possibilidades, né? Primeira possibilidade é esses dois caminhos serem idênticos, né? Se eu consigo um número P de tal maneira que esses dois sejam iguais, então os números binomiais também vão ser iguais. Então, a primeira possibilidade é que P mais 3 seja igual a P menos 3. Tá? Esse seria o caminho mais óbvio e direto. O segundo caminho para responder, né, e na verdade você tem que, aqui na verdade não são caminhos, são casos, né? Então esse seria o primeiro caso, né, quando esses dois são idênticos, e o segundo caso é quando esses dois números binomiais são complementares. O que isso significa? Que quando eu pegar P mais 3 e somar com P menos 3, né, já posso inclusive escrever assim, né, pelo jogo de sinais, isso aqui tem que dar 10. Essa é a característica, né? Se a gente for olhar, né, no nosso arquivo, bem no início dele, eu coloco aqui, né, as combinações complementares. Se eu pego esse cara aqui e somo com esse, vai dar exatamente o n, né? Ou seja, se eu somo esses dois de baixo, de cada termo, né, de cada número binomial, vai me dar o termo de cima. Ok, então agora vamos desenvolver os dois casos e ver qual ou quais deles, né, se os dois me fornecem valores ou se só um deles. Tá, então no primeiro caso eu tenho que P mais 3 é igual a P menos 3. Se for desenvolver isso, né, já dá para ter uma noção. Aqui a gente pode cancelar, né, subtraindo o P dos dois lados, e a gente chega a essa informação aqui. Bom, o que nós sabemos? Né? Que essa informação ela é uma contradição, né? Porque 3 não é menos 3. Então, o que isso significa? Que esse primeiro caminho aqui, nesse caso, não me dá valor algum para P. Então, vamos ver os valores de P para o segundo caso.
No segundo caso, né, desenvolvendo aqui rapidamente, isso aqui eu vou ficar com 2P igual a 10. E, consequentemente, o P vai ser 5. E pronto. Esses dois números binomiais só vão poder ser iguais se o P for 5. Caso contrário, não tem como, né, ter valor para P. E outra é que eles têm que ser complementares, né? Eles não podem ser iguais termo a termo, inclusive. Ok, então está resolvido, a questão é só isso, tá? É bem simples. E a quarta questão, eu tenho duas alternativas, uma é determinar o termo central desse binômio, tá? Aí, como assim termo central, né? Aqui está elevado a 8, aqui tem uma informação referente a isso, né? Que é x mais a elevado a n tem n mais 1 elementos. Ou seja, se lá está elevado a 8, é porque ele tem 9 termos. E se ele tem 9 termos e é um número ímpar, existe um deles que está exatamente no meio. E, fazendo de uma forma bem simples, se eu simplesmente só escrever se eu escrevo, como tem 9 termos, né, qual é o número que divide essa linha em duas quantidades idênticas, né? É o 5. Antes do 5 eu tenho 4 elementos, depois do 5 eu tenho 4 elementos, ou seja, ele é o cara que fica no meio. Tá? Então, como é que eu descubro isso, né? Bom, o primeiro termo é da forma 8,0, se eu não me engano é 1 sobre x elevado a zero e x ao quadrado elevado a 8, sei lá, algo assim. Aqui faltou só o sinal. Tá, esse é o primeiro, é quando esse cara é zero. O segundo aqui vai ser 1. O quinto aqui vai ser 4, né? Então vai ficar 8, 4, menos 1 sobre x elevado a 4, vezes, né, x ao quadrado elevado a 8. Então aqui seria só desenvolver, tá? Repito, né? Não tenho. O meu interesse maior nessa questão era desenvolver a letra B, tá? A letra B, ele quer o termo independente, né? Mas no caso, o que é o termo independente? O termo independente é aquele que não vem acompanhado de nenhuma variável. Então, só pegar aqui a ideia, x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, tudo isso elevado a 10. Aí o termo, tem um termo aí k mais 1, né? A fórmula dele, né, pelo documento é essa, né? Isso no desenvolvimento de x mais a elevado a n. Tá, então, sei lá, tem alguém aqui nesse, nesse desenvolvimento, no caso,
Tem alguém aqui nesse desenvolvimento? No caso aqui é elevado a k, né? X ao quadrado elevado a 10 menos k. De tal maneira que isso aqui vai dar x elevado a zero. Aí, qual é a ideia aqui? Primeiro, eu desenvolvo essa equação que eu criei, né? Isso aqui igual a isso. E eu vou procurar o valor de k. Quando eu encontrar o valor de k, e quando eu aplicar aqui, eu vou saber quem é o meu termo independente, né? Já que ele não vai ter o x. Então, essa seria a ideia, né? Isso aqui a gente vai terminar de desenvolver, inclusive. Então, aqui vai ser 1 sobre x elevado a 3k vezes x elevado a 2 vezes 10 menos k, né? Aqui eu já estou aplicando a propriedade de potência de potência, né? Isso aqui é igual a x elevado a zero. Bom, aqui a gente sabe que quando eu tenho uma divisão, né, a gente conserva a base, subtrai os expoentes, então eu botei isso aqui. E com isso, né, a gente tem uma equaçãozinha aqui, que vai dar 20 menos 2k menos 3k igual a zero. Passando esses dois caras para o outro lado, né, a gente vai ter que 20 é igual a 5k, k vai ser 4. Então, meu termo independente é o termo 10, 4. Né, esse número binomial, que aí a gente desenvolve, pronto, encontramos o nosso termo independente. Tá? Bom, com isso a gente, assim, eu posso concluir parcialmente a ideia aqui das questões, tá? As questões são basicamente isso. Aí, os exemplos que eu tinha ficado devendo, né? Então, esses dois aqui, a ideia dessa questão C que a gente fez cobre aqueles dois exemplos, né? Segue a mesma ideia. E com isso fica faltando só determinar o maior termo desse desenvolvimento. Tá? Determinar o maior termo desse desenvolvimento o caminho, né? Eu vou mostrar a ideia dele, né? Não vou assim desenvolver porque tem uns termos não muito interessantes, né? É 1 mais 1/3 elevado a 65. Então, sei lá, se for desenvolver isso aqui, eu tenho desde o 65, 0 a 0, né? Pensando no desenvolvimento, né? Até esse aqui, né? Eu tenho 65, 65, 1/3 elevado a 65. Tá? Ou seja, eu tenho 66 termos. Sim, essa questão é, desculpa, essa questão é esse exemplo 5, sabe? Certo? É determinar o maior termo desse desenvolvimento aqui. É o exemplo 5, desculpa. Porque na última aula, no caso da semana passada, eu tinha comentado, né, que tinha ficado devendo a ideia dele, né? Aí o foco maior hoje seria os exercícios. Como está sobrando um pouquinho de tempo, dá para discutir um pouco da ideia dele. Tá, então, beleza, cada um desses vai dar um número, né? Um número natural, inclusive. A pergunta é, como é que eu sei como determino o maior deles? Bom, então a ideia é a seguinte, né? Se tem um cara aqui no meio que o valor numérico dele é maior do que o dos outros, então
Vou escrever aqui um fato que vai acontecer, né? Que é, é indiscutível. Então, vai existir um K, tal que para todo K ele vai ser maior. Eu vou botar K mais um, tá? Só por causa da expressão. Vai ter um K, tal que o termo de ordem K mais um, ele vai ser maior do que o termo de ordem K, e ele vai ser maior do que o termo de ordem K mais 2. Porque esse cara aqui, que eu não sei quem é, mas estou fazendo a suposição que isso vai acontecer com ele para todos os casos, então significa que ele vai ser o maior de todos, né? Não importa qual seja o K. Se for menor, ele é maior do que o termo, e se o índice for maior, ele é maior ainda, né? O termo todo é maior do que esse termo todo. E com isso eu tenho que resolver aqui duas inequações, né? Como seria a primeira? Pelo menos a ideia. Então, eu sei que o TK mais um é NK. Ah, desculpe, aqui já tem tudo, né? No caso, meu N e meu K. Meu N é meu expoente, né? Então é 65. E o K eu não sei quem é. Aí vai ficar 1/3 elevado a esse carinha aqui, K. Esse é o termo K mais um, TK mais um. Aí ele é maior do que o termo anterior. E o termo anterior é aquele que o K é menos, aqui no lugar do K é menos um. Então vai ser 65. K menos menos 1 e 1/3. Pronto, então seria desenvolver essa conta e ver qual K que satisfaz. Essa é a ideia. Eu vou fazer esse e essa segunda equação fica como exercício, né? Aí você cruza os Ks e você pega o natural que satisfaz os dois, né? Provavelmente vai ter um só. Tem que ter, na verdade, um só. Tá, então, desenvolvendo isso aqui, isso aqui vai ser 65 fatorial sobre K menos 1 fatorial, né? 65 menos K menos 1 fatorial. É um pouquinho estranho, mas é isso mesmo. No caso, vezes 1 sobre t elevado a k menos 1. Aí isso é menor do que 65 fatorial sobre 65 fatorial sobre k fatorial e 65 menos k fatorial vezes 1/3 de k. Para não pegar muito espaço, eu vou desenvolver aqui no cantinho. Tá? Então, vou separar aqui. Então vai ficar assim. Aqui não cabe. Vou fazer aqui não. Vai ficar assim. Eu vou passar
Aqui todo mundo é positivo, né? Então, não existe termo negativo, significa que eu tenho a liberdade de mudar de lado, né? Sem me preocupar com a mudança dessa desigualdade. Então, aqui eu já posso cancelar esses dois, né? Vou colocar 65 menos k fatorial. Esse cara aqui eu vou passar para ser o numerador dessa fração, né? Sobre 65 menos k mais 1 fatorial, né? Que é a troca de sinais aqui. Então, isso aqui vai ser menor. Vou passar esse termo para cá, né? Então, vai ficar assim, ó, k menos 1 fatorial sobre k fatorial. Esse também, né? Eu vou passar para cá, então vai ficar 3 elevado a k menos 1 sobre 3 elevado a k. Tem outros caminhos, mas vou pegar esse caminho aqui, tá? Bom, então, esse termo aqui é menor do que esse. Só conferir uma coisa aqui. Esse é k menos 1. Então, na verdade, esse vem antes, né? Vou botar o fatorial na sequência, esse aqui vem antes desse. Então, se eu for abrir esse fatorial aqui, não, se eu for, não, é esse aqui. Se eu for abrir esse fatorial aqui, vai aparecer esse termo aqui. Então, vamos fazer isso. Abrindo esse fatorial aqui, então deixa eu só escrever, vai ficar 65 menos k fatorial, e aqui vai ficar 65 menos k mais 1 vezes 65 menos k fatorial. Né? Porque aqui tem um a mais e aqui tem que ter um a menos. Tá, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vai ficar k menos 1 fatorial sobre k vezes k menos 1. E aqui eu tenho 3k. Esse 3 a menos 1 eu vou colocar aqui como 3, né? O expoente negativo ele muda da sua posição em relação ao numerador e denominador e vai mudar o sinal do expoente, logo ele fica positivo aqui embaixo. Tá, aí ficou esse monte de termo aí, eu vou cancelar esse com esse com esse com esse. Né? Foi que sobrou, né? Sobrou uma expressão relativamente simples, que é 65 menos k mais 1. Ele aqui está como denominador, né? Se eu passar ele para numerador, todos os termos aqui que são denominadores, se eu mudar todos para numerador, isso aqui muda, né? Então, isso aqui vai ficar assim. 3k, quer dizer, ficou bem simples, né? Aí eu vou mudar isso aqui de lado, né? Somando o k dos dois lados, aqui vai ficar 66, né? Maior do que 3k mais k, né? Então, vai ficar 66 maior do que 4k. E na divisão aqui, eu sei que 64 é divisível por 4, né? Significa que isso aqui vai dar... K vai ser menor do que 16,5, se eu não me engano. Ok, então, só ver aqui uma coisa rápida. A conta que a gente está fazendo é essa, né? E se o K é menor do que 16,5, esse K é menor do que 16,5. Ou seja, antes de 16,5, qual é o natural, né,
mais próximo é 16. Então, significa que o T16 é menor do que o T17, né, que é o K mais 1. Tá, então, resolvi esse lado da desigualdade e descobri isso, né? Eu tenho que resolver desse lado, de fato, descobrir a mesma coisa, né, para garantir isso. A não ser que tenha dois termos aqui no meio, sei lá, que, né, sejam idênticos. Sejam os maiores, porém idênticos. Mas caso contrário, se tiver só um, né, eu sei que pode acontecer, mas, sei lá, na pior das hipóteses, esse caminho que eu estou colocando em verde segue a mesma ideia, tá? Então, sei lá, provavelmente vão descobrir que o termo é o termo 17, né? É o maior de todos desse número binomial. E eu comi 5 minutos de vocês, né? Bom, não era questão de compensação pelo fato de eu ter atrasado um pouquinho, tá? Então, vou interromper a gravação para se alguém quiser dizer alguma coisa.